Primeiro, em nome da Seven Experience, de todos os participantes, muito obrigado por disponibilizar esse tempo. Obrigada. Não somente o tempo aqui, mas o tempo preparando o case para apresentar e trazer um conteúdo que eu tenho certeza que vai ser fonte de grandes ideias. Então, Melanie, vamos começar? Vamos o palco lá, é então. seu. Maravilha. Fique à vontade. O horário está aqui, ali. né? Tá ótimo. Seja muito bem-vinda. Tá ótimo. Vamos aplaudir e receber. Vamos lá. Melanie. Bem, obrigada aqui também aos companheiros que estão com a gente aqui no palco. Eu vou trazer um pouquinho de uma história, de um case da Pandora. Acho que, não sei se todo mundo conhece a Pandora, é uma marca de joias dinamarquesa. Muita gente não sabe de onde é a Pandora, enfim, qual é a base da Pandora, uma empresa dinamarquesa. Ela está no Brasil em torno de 15 anos. A gente tem aí concorrentes ácidos muito próximos de nós, é um mercado muito pulverizado. E era muito importante a gente entender, a Pandora está há 15 anos, eu estou há quase 4 anos da empresa, entender como a gente ia conseguir chegar no Brasil inteiro, falando de joia. Então o e-commerce é um canal muito importante para a gente, mas não é necessariamente o canal mais fácil de vender uma joia. Joia, quando a gente fala de joia, de venda, a gente fala de conexão, né? Muito mais. Então tem toda essa história, mercado de luxo, conexão, sensibilidade, mas quando você está falando em comprar uma joia que tem um produto de valor agregado ainda maior, você fala muito mais ainda de uma venda emocional, de uma necessidade de conexão ainda muito maior pelo nosso cliente, do cliente B2B, né, com o cliente B2C, ou seja, com o cliente final. E aí, com isso, a gente precisa sempre estar potencializando a venda da empresa, potencializando a rentabilidade. Aí a gente percebeu uma grande oportunidade no Brasil, não são todos os países que têm essa oportunidade, que é criar um canal de multimarcas. Quando a gente fala multimarcas, a gente fala, todo mundo tem multimarca. Você vai numa loja de roupa, você compra ali todas as marcas de roupa, todas as marcas de sapato. Quando você fala de joia, você já parou para pensar se tem alguma joalheria que você vai que vende outras marcas de joia além da loja dela própria? Não tem. Então, é um canal muito novo, com muito potencial, mas que a gente começou em 2023. E eu vou contar um pouquinho sobre ele, como a gente começou, os principais resultados e quais são os ganhos que a gente vem sentindo, principalmente fortalecendo conexão e ganhando uma grande capilaridade e custo, né? A gente sempre tem que trabalhar com o custo. Então, é isso, canal de multimarca. Como é que a gente potencializou esse canal para ganhar uma escala, falando de B2B? Para a gente um canal diferente, foi um canal feito base zero, literalmente. Óbvio, a gente aproveitou aí alguns benchmarks, uma multinacional sempre nos traz muito repertório de outros países, mas são poucos países que se aventuraram a fazer esse canal. É um case de capilaridade, quando a gente fala de varejo, quem está aqui no varejo, abrir loja no Brasil, você tem alguns formatos. Você abre uma loja própria, um quiosque teu, uma operação sua, onde todos os custos são seus, todos os custos de CAPEX, de operação, de pessoas, toda essa gestão é sua, ou você trabalha com um canal de franqueados, né? Muitas vezes os canais de franqueados, que não é um foco da Pandora no momento. E é por isso que o canal Multimarcas entrou aí muito forte para estar ganhando o Brasil aí com todo o potencial que eu vou mostrar para vocês. Então, é uma oportunidade, vamos falar um pouquinho do país, né? Só para vocês terem noção do tamanho que é. Então, em 2024, falando do mercado em dólar, é 3,5 bi de dólares, tá? E o potencial para chegar até 2029, estamos falando de 5,3 bilhões de dólares de potencial de mercado. Ou seja, é muito dinheiro na mesa, é muita oportunidade da gente estar indo. E o mais interessante, quando a gente fala de concentração de share of business desse mercado, as grandes marcas, Pandora está aqui, a gente tem outros concorrentes, a gente tem Vivara, tem Swarovski, tem HSten, tem Monte Carlo, estou falando dos grandes players do mercado, todos eles juntos têm 27%. Significa que 73% de clientes do mercado estão espalhados no Brasil. A gente consegue mais ou menos numerar em torno de 5 mil
a 6 mil joalherias espalhadas pelo país. Ou seja, é muita gente para a gente chegar. Todo mundo vai ter aderência? Não. Não todo mundo vai ter aderência ao cliente Pandora ou ao cliente que for entrando, mas 5 mil é gente pra caramba. Quando a gente fala disso, é principalmente para a Pandora, que é uma marca internacional, que tem que ter um padrão, tem que ter uma preocupação de guides que a gente tem que seguir. Eu não posso simplesmente jogar o produto e fazer ele solto. É a gente garantir esse DNA, essa estrutura de joia. Ou seja, o cliente vai estar em qualquer lugar do Brasil, ele vai ter que entender que ele está comprando uma joia Pandora, que a joia é verdadeira, que isso é um grande desafio do mercado internacional, é garantir que esse produto é verdadeiro e não por outros canais de venda, e chegar nesse cliente, onde nem o meu e-commerce vai chegar, porque é um cliente que não quer comprar uma joia, um preço médio é de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais, através de um e-commerce, sem tocar, sem ver, sem ter a experiência do produto. Então, com isso, a gente criou aí esse novo canal B2B, garantindo essa nova conexão. Então, o que a gente fez? Primeiro, ele é um canal extremamente rentável, porque eu não tenho custo de pessoas, eu não tenho custo de viagem, eu não tenho custo de nada, eu tenho simplesmente um custo de fazer uma venda B2B, e esse cliente vai se responsabilizar pela venda final. Eu ganho uma base de clientes absurda, uma capilaridade, ou seja, o céu é o meu limite, é a minha base de clientes que é o meu limite, garantindo, cara, uma classificação, quem é esse cliente, como é que eu vou chegar nesse cliente, mas eu consigo chegar no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. A gente até brinca dentro da Pandora, quando a gente abre alguns clientes em cidades tão pequenas, que a gente brinca que é conhecendo o Brasil com a Pandora, que a gente está em cidades que a gente nunca tinha ouvido falar, cidades pequenas, que tem aí uma joalheria, que se vocês olharem a joia, você acha que vocês estão na Quinta Avenida, em Paris. É uma coisa absurda, são joalherias incríveis, joias com um portfólio maravilhoso, com espaço físico maravilhoso, ou seja, tem muita gente fazendo um trabalho regional e local muito forte no segmento de joias, semijoias, enfim, toda essa área de joalheria. Tá? E a gente garante a awareness, né, que é o que toda marca quer. A gente consegue estar em todos os lugares, todo mundo lembrando, quando vai comprar uma joia, que está lembrando da Pandora, que Pandora está lá. Né? Quem são esses clientes? Só para vocês terem um pouco de noção do perfil. São em torno de 5 mil a 6 mil joalherias. São empresas familiares. Né? Em média, eles têm em torno de 1 a 3 lojas na gestão deles. Então, não são grandes negócios. Eu tenho aí 20, 30 grandes players que têm 10, 20, 30 lojas. Mas a média é de 1 a 3 lojas, mais ou menos, por dono. Eles vendem ouro, muito forte o ouro no Brasil. Vendem prata. E vendem folhados e semijoias. Então, é por isso que eu falei que não necessariamente as 5 mil lojas, as 5 mil pontos de venda vão ter aderência com o canal Pandora. Tá? E é importante, eles vendem produtos sem marca. Eles vendem produtos que eles compram de fábricas de ouro. O Brasil é um dos 15 maiores produtores de joias em ouro do mundo. Ou seja, aqui no Brasil tem fábrica de ouro muito forte, de muito boa qualidade. É assim que as pessoas recheiam as suas lojas de produto. Só para vocês entenderem um pouco de onde veio esse contexto, da Itália. Tá? A gente puxou isso da Itália. A Itália tá top 5 países do mundo da Pandora, de venda, e ele começou com o canal B2B. Então, ele começou com B2B, ele começou com multimarca, e depois a Itália migrou para loja própria e com lojas conceituais. Então, eles vendem peças, só para vocês terem noção um pouco como funciona visualmente. Então, eles vendem ouro, prata, ouro rosé muito forte. Também são negócios familiares, também garante capilaridade do país. Óbvio que é um país com dimensões muito menores do que o Brasil, mas para a Europa, a Itália também é um país que demanda aí capilaridade de viagens e tudo mais. Normalmente eles têm dentro das joalherias de 5 a 10 marcas de joias dentro de cada joalheria. Eles são um povo apaixonado por joias, então tem joalheria em cada esquina de qualquer cidade da Itália, então isso também ajudou e fortaleceu o case. E é um modelo já maduro, tá? Há mais de 20 anos na Itália. Então, a gente foi até a Itália, aprendeu com os italianos, com os amigos parceiros, e trouxemos para o Brasil, tropicalizando, claro. Como é que a gente está hoje, só para dar um overview de como está a Pandora com esse case, né? Então, opa! Faltou um pedaço do país. Desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui um minutinho. Ai, como é que volta aqui? Socorro. Deu.
Ah, tá dando para ver? Ah, que tá bem clarinho, tá ótimo. Eu que achei que não tinha vindo o pedaço rosa claro. Só para vocês entenderem, esse canal foi lançado na Pandora no metade do ano de 2023, em julho. Então, o primeiro cliente oficial em 2023. Ele tem já uma participação dentro do canal Pandora em torno de 10% do share, ou seja, em 1 ano e meio, ele já ganhou 10% de participação dentro do canal de venda, ou seja, é muita coisa em pouco tempo. A gente tem aí regiões, óbvio que o Sul e Sudeste, pessoal, tem um potencial de 60%. Eu estou com 70%, esse aqui é o meu share atual. Eu estou com 70% no Sul e Sudeste porque eu estou subaproveitada no Norte e Nordeste, que tem aí um potencial de em torno de 30%, e a gente está em torno de 18%. Só para vocês entenderem, sempre começa muito pelo Sul e Sudeste, onde tem a maior potencial, maior joalherias, principalmente São Paulo, onde a gente começa testando perto, para a gente poder estar indo visitar, mas eu vou falar que tem aí potenciais em todos os estados, mesmo o Centro-Oeste, aí com o agrobusiness, é gigante, é muito distante tudo, mas é uma região também muito forte. Então, só para vocês entenderem como o Brasil a gente esquece, a gente acaba falando sempre de São Paulo, Sul, Sudeste, mas quando a gente fala de joalheria, Norte e Nordeste, aí tem uma capilaridade muito importante para nós. E um pouco no nosso modelo de negócio, como está, para vocês entenderem. Então, a missão é, Pandora a gente fala muito de escalar, como é que a gente consegue escalar devido a custos e capilaridade do Brasil, como é que a gente consegue fazer isso de um jeito estruturado e garantindo o DNA global. A gente tem oportunidades, ou seja, eu tenho que garantir que a marca Pandora, o produto Pandora, vai estar exatamente igual, que é um produto verdadeiro, dentro do ponto de venda, com a mesma consistência, com a mesma joia, com o mesmo brilho, com o mesmo... Enfim, joalheria é sensação, a gente tem que olhar e tem que se apaixonar no mesmo momento. A gente tem 3 modelos de kits, a gente entendeu que tinha uma deficiência do mercado de garantir os melhores produtos, ou seja, a gente tem um assortimento dentro da Pandora de 1.600 DVs, como a gente chama, SKUs. É claro que eu não ofereço desse formato para o cliente, eu já mostro para ele o que é o melhor. Eu dou um pacote fechado, são 3 pacotes fechados, onde ele compra o melhor da Pandora, dependendo de quanto ele quer investir. Então, ele não tem que sofrer, ai meu Deus, o que eu vou escolher, o que vai vender, não. Eu já falo para ele o que vende. O que está certo, o que ele vai vender mais, e depois a gente faz, ao longo do processo, alguns ajustes, o projeto evoluiu, a gente tem aí um time de representantes que nos ajuda a ajustar, mas a gente não deixa esse cliente sofrer nesse começo, a gente fala, a gente tem uma experiência Brasil, Latam, e é isso que vende, é isso que você vai vender. Então, a gente já dá para ele o trabalho pronto, tá? E todo um material de apoio, suporte, para o cliente sentir que ele está dentro da loja Pandora. Então, esse cliente que compra um kit da Pandora, ele não compra só uma joia solta. Ele compra a joia, ele vai ganhar um móvel, ele tem um display personalizado, ele tem todo o material, tem todo o investimento da Pandora para garantir que esse cliente está dentro da loja da Pandora. Então, tem um móvel, tem esse display, não sei se vocês estão vendo, é como se fosse uma loja da Pandora. E são vários tamanhos. Então, o kit small, o medium e o large. Só para vocês entenderem um pouco tudo que a gente trabalha em paralelo, então tem aí treinamento, tem um onboard, a gente treina inclusive o cliente, o vendedor do próprio cliente, a gente faz treinamentos online, eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente que faz isso muito bem, faz os treinamentos online, garantia que os nossos key accounts estão entendendo, a gente fala de lançamento, a gente tem manual de operação, enfim, e a gente está potencializando isso para outros países da América Latina, inclusive, tá? A gente está visando escalar não só o Brasil, mas agora também escalar a América Latina. E só para vocês entenderem, a gente também participa de feiras de trade. Então, a gente tem aí feiras como o Feninger, que são feiras super importantes de joias. E outro ponto importante, não só o segmento de joias, mas o segmento de relógios e de óculos também é importante para o canal de joalheria, tá? E para vocês verem como ele está implementado, ou seja, isso já é foto dos nossos clientes, já com o produto Pandora dentro da joalheria deles. Hoje a gente está com 150 clientes, nós vamos terminar o ano provavelmente com 200 clientes, ou seja, em 1 ano e meio, aí, atingindo 200 clientes, para nós é um feito super importante. E é isso, vou passar... É isso, eu queria só contar um pouquinho rapidamente do meu tempo, eu já estourei meu tempo. Desculpa. E olha que foram 8 slides, mas a gente fala muito. Mas eu queria contar um pouquinho como
começo, meio e o fim do case. Mas obrigada. O tempo é sempre vai ser curto por o tanto de detalhe que tem. Isso que é importante depois a troca de ideias posteriormente. Vamos, então, para a segunda parte. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos aplaudir. Obrigado. Seja bem-vindo, o palco é seu. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado por estar aqui antes das 9 da manhã, depois do feriado. Valeu aqui, minhas colegas, o Ricardo. E aí, eu sabia que eu ia vir depois de joia, falar da BIC. Eu falei, puta, será que tem uma BIC parecida com uma joia? Eu achei. Ó, olha essas BICs que bonitas aqui, ó. Não sei se dá para ver o pessoal em casa. Parece Olha joia, só, né? Rapaz. Dourada. Vamos aplaudir. Obrigado. Mas essa é uma edição especial que a gente fez. E se o Ricardo permitir o tempo também, no final até vou fazer uma perguntinha para ver se está todo mundo prestando atenção. E quem acertar vai ganhar essas bics aqui. Pode ser? Vamos ver. Poxa aí, ó. Vamos lá. Vamos presentear o nosso público. Eu não trouxe joia. Eu não trouxe joia. Meu produto é um pouco mais acessível, né? Eu diria. Um pouquinho mais acessível. Mas isso a gente constrói valor, né? Brincadeiras à parte, uma marca tão icônica, né? Claro que tem a BIC super tradicional, R$1,50, R$2, aí tão vendida. Quem nunca teve uma BIC ou perdeu uma BIC, né? Mas também tem produto de valor agregado, que eu acho que é um pouco sobre isso que eu vim colaborar, como manter uma marca, né, tão icônica, tão tradicional, por que não, ainda tão relevante, né, nos dias atuais, com tanta tecnologia. Eu acho que, no final do dia, é sobre isso também. Bom, eu sou o Rodrigo Iazzi, eu estou no mercado de marketing há quase 25 anos, já trabalhei em várias empresas, no Brasil, fora do Brasil. Estou na BIC há 10 anos, é uma empresa francesa, muita gente acha que é brasileira, inclusive porque tem 3 categorias, muita gente acha que BIC é barbeador, isqueiro, caneta. Mas não tem nada a ver. É empresa familiar, é sobrenome da família. O CEO nosso global é o Gonçalves Bic. Então, é uma empresa familiar com capital aberto na França. Só que é uma empresa muito brasileira, e a gente tem muito orgulho disso, né? Fazendo parênteses, é tipo uma Havaianas, né? Tem muita brasilidade. Então, isso é um asset, isso é um diferencial da marca. E eu vim aqui contar para vocês, esse ano a gente faz... A gente não, né? A caneta Bic Cristal faz 75 anos de existência. Então, a gente está começando uma série de comemorações. A gente, agora, no Volta às Aulas, que é um período extremamente sazonal para essa categoria, a gente lançou uma nova campanha, a sua maior expressão está numa BIC. E um dos desdobramentos dessa campanha é esse vídeo que vocês vão ver. Espero que vocês gostem. Espera aí que sou eu que tenho que pôr. Me empolguei com a BIC aqui. Vamos lá. Gostaram, pessoal? Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Uma combinação muito improvável, né? De 2 ícones, Shakespeare, BIC, inteligência artificial para ajudar a gente a montar toda a caligrafia dele. E tem só um fato interessante, que, por exemplo, a letra A do Shakespeare não tem só uma forma que ele escreve o A. Se está no começo da frase de um jeito, está no final, às vezes ele tem um tipo de escrever que vai caindo assim na folha. Então, são sei lá quantos As que a inteligência ajudou, né, o programa ajudou a gente a fazer, e daí no final ficou realmente tão bacana que no final a edição original, né, dessas 212 páginas, a gente doou para o Real Gabinete Português no Rio de Janeiro. Então o livro está lá, original, é a única
a única agora obra do Shakespeare escrito inteiro, porque só existe um manuscrito até então, né? Claro, se ele tivesse vivo, ele estaria usando uma Bic, ninguém tem dúvida disso, é meio óbvio, né? E a gente doou para o gabinete, igual eu falei. Bom, essa é uma ação, claro, que ela tem o objetivo de ser uma homenagem mesmo para a Bic, né, para o contexto, e, claro, tem também o objetivo de viralizar, e muita gente falou sobre essa ação. Até tenho certeza que de vocês aqui, organicamente, foram impactados, o case é sobre isso, e trouxe muito resultado, né? Não vou ficar aqui trazendo resultados de KPIs de digital, não é isso, mas quase 200 milhões de impressões orgânicas. O investimento aqui em mídia paga foi baixo, tá? O engajamento alto para esse tipo de conteúdo, 8% ou mais, pessoas que viram o vídeo até o fim, mais de 20%. Então, mas o mais bacana é que muita gente pediu para a gente matéria tal, e saíram vários artigos globalmente. E a gente fez no Brasil. A Bic, no Brasil, a gente é a segunda operação do mundo, fica atrás só dos Estados Unidos, e pau a pau com a França, a Bic é francesa, mas a gente tem muita autonomia local. Então, essa ação foi feita no Brasil, pelo Brasil, e a gente começou homenageando a Bic Cristal antes que todo mundo no mundo, porque a nossa sazonalidade do Volta às Aulas é agora em janeiro. E na Europa, no Hemisfério Norte, é em julho, né? Então, a gente saiu na frente e todo mundo que veio atrás copiando. Então, muito orgulho, assim, nós, no Brasil, termos feito essa ação. E depois, vários artigos, tem alguns exemplos aqui na lateral. A Camila Farani, que quem conhece aí, uma influencer super forte, né, nas redes sociais, ela fez um post que eu estava dando uma olhada ontem à noite em casa, dos últimos, sei lá, 30 que ela fez, é o que teve mais engajamento, mais de 7 mil na página dela. Então, só um exemplo da força, né, de um conteúdo relevante, pertinente, e eu acho que um pouco disruptivo, um pouco que ninguém espera, né? De repente, o que é isso? A Bic com robô? E é possível, sim. Então, esse acho que é um case bacana. Depois, assim, acho que vocês já perceberam, eu gosto muito da Bic, estou há 10 anos, já passei em várias áreas lá, e-commerce, Brasil, Argentina, estava como head comercial nos últimos 2 anos, voltei para o marketing, e a gente é suspeito, porque realmente trabalhar numa marca assim tão icônica, com tanto KPI bacana, de top of mind, de market share, de penetração nos lares, atributos, né, os consumidores reconhecem a Bic com fortes atributos, aí, como principalmente variedade, durabilidade, custo-benefício. É uma marca com pilares muito, muito fortes. E, para terminar, no tempo aqui, eu trouxe esse chart, não tem muito a ver com case, mas são curiosidades, né? As pessoas perguntam muito. Pô, a caneta Bic, há 75 anos, ela nunca mudou. E ela nunca mudou. É o mesmo design. Isso é um design vencedor, né? Design simples, bem resolvido, que resolve um problema, uma situação, uma expressão ali na hora. Mesmo com o mundo como a gente está hoje, né? Extremamente digitalizado, eu acho que é sobre né? A pessoa estuda, o adolescente que entra na caneta desde a escola, ele está estudando com tablet, com celular, mas ele tem ali... Bom, minha filha tem 10 anos e o estojo dela tem um monte de caneta colorida, a maioria é Bic, não são todas, porque também ela, como toda menina, ela adora papelaria. Então, assim, é uma marca muito icônica. E esse design, ele é o mesmo, só que, óbvio, que a empresa, o produto vem sofrendo melhorias de qualidade. Então, algumas curiosidades, né? As pessoas perguntam muito. A pontinha dela, da caneta, é uma esfera, né? Que a ponta é polida durante 5 dias na fábrica em Manaus, ou a gente importa, mas nesse caso é em Manaus. Por isso que ela é esferográfica, né? Uma esferinha que derrama tinta no papel. Depois, outra curiosidade, ela escreve até 3 quilômetros, então é verdade que as 212 páginas do Shakespeare ainda sobrou tinta. Ele tem esse orifício no corpinho da caneta foi mais novo, por causa da temperatura, para não estourar tinta lá. Quem é mais antigo sabe que antigamente poderia estourar tinta, hoje em dia não acontece, é muito raro. Ela é sexavada, né? Ela não é redonda, porque antigamente nos colégios a carteira era meio inclinada, né? E se a caneta é redonda, escorregava e caía. Então, ela para na caneta. Outra curiosidade, a tampa, tão icônica, né? A tampa da caneta, ela tem uma esferinha na ponta, uma esfera para, se acontecer de engolir, a pessoa não ser asfixiada. Então, antigamente era fechado, hoje em dia é aberto. Então, são melhorias do produto que fazem ele ser tão especial, tão pertinente, tão icônico. E, óbvio, junto com comunicação, com muita execução, com timing certo, com portfólio, com inovação, com operação. A Bic tem uma operação bastante parruda no Brasil, a gente está presente em 550 mil pontos de venda, isso é auditado pela Nielsen, se eu considerar a categoria de papelaria, isqueiro e lâminas, né? Você tem canal alimentar, canal farmácia, tem padaria, tem tradicional, tem bar, então é extremamente bem distribuído, eu acho que é pau a pau, talvez com Nestlé, com Coca-Cola, a capilaridade que tem, com Ambev, talvez. Então, é um produto bem particular.
Depois, se alguém quiser saber um pouco mais, tem esse QR Code, que é uma landing page, que conta um pouco de tudo isso que vocês viram da ação com Shakespeare. E eu quero novamente agradecer, que eu acho que eu estou terminando o time aqui, agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre essa marca aí tão icônica, e agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Rodrigo e Isa, obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado por apresentar algo que nos traz a entender esse conceito na simplicidade. Consegue implementar toda a inovação. Obrigado mais uma vez. Ana Karina, palco é seu, sejam bem-vindos, vamos aplaudir. Olá, olá. Bom dia, pessoal. Bom, eu acho que eles foram muito felizes, né, em colocar nós três juntos. Então, a gente começa com Joia, que dura para sempre, depois a gente segue com Bic, que dura para quase sempre também, e agora a gente vai falar de LG, que também dura para sempre, né? Então, a gente está falando de bons produtos, produtos icônicos e produtos que realmente eles fazem da nossa vida uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida gostosa. E aí, eu vou começar falando de LG. Eu sou a Ana, diretora de marketing da LG Brasil. Eu voltei para a empresa há 6 meses atrás, mas eu já fui LG por 4 anos, há um tempo atrás, então é a minha 2ª temporada. Então, digamos que assim, é uma empresa realmente incrível. Estou muito feliz de trabalhar lá com os nossos coreanos. Então, a gente tem aqui empresa dinamarquesa, a gente tem francesa, a gente tem coreana, né? Tem para todos os gostos. E vamos falar um pouco de LG Life is Good, né? Então, o que significa Life is Good? Muita gente acha que Life is Good é um logo. Não. Muita gente acha que Life is Good é um slogan. Também não. E aí, então, é uma campanha? Vocês acham que é uma campanha? Também não. O que é Life is Good? É uma promessa de marca. É uma crença, é um propósito, é uma jornada. Life is Good, ela é uma plataforma de marca. E eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente começou a trabalhar muito essa plataforma de marca de uns tempos para cá, de 2023 para cá. Quando a gente olha a LG ela é uma marca gostosa de se trabalhar, é uma marca feliz, é uma marca jovem, é uma marca casual, é uma marca fã. Né? E como que a gente pode transpor essa marca mais leve para um mercado que é tão duro, né? Um mercado que é tão feito de produto, de hardware, né? Aquele produto duro. Com Life is Good. Então, eu quero mostrar para vocês como é que a gente começou a trabalhar essa plataforma de marca a partir de 2023. Né? A gente fez um novo desdobramento da campanha e trabalhamos o marketing 360. Então, a gente estava presente em vários pontos turísticos das principais cidades do mundo. A gente trabalhou muito com influenciadores, com a disseminação dessa identidade de marca nova através das redes sociais, através de embaixadores, através dos nossos otimistas corajosos, né? Então, para realmente fomentar essa nova arquitetura de marca. Em 2024, o ano passado, a gente teve a continuidade dessa campanha, né, apresentando os otimistas corajosos e Optimize Your Feed nas nossas redes sociais. Então, a gente teve o lançamento da 2ª fase da campanha, a gente teve envolvimento de histórias de pessoas que transformaram uma vida com alguns desafios e uma vida melhor, enfim, sempre mostrando que a vida ela pode e ela é boa, basta a gente querer. E em 2025, a gente vai começar uma nova jornada, né? Então, a gente está, como hoje, trabalhando muito a qualidade dos nossos produtos, né, com o Life is Good. A gente vai começar agora numa fase de trabalhar a superioridade dos nossos produtos com Life is Better, com LG, para a gente chegar no futuro, daqui uns 3 anos, como uma marca singular, LG ou nada. Então, é como Bic, como Pandora, como o Rodrigo falou de Coca-Cola, LG ou nada. É aí que a gente vai chegar. E
como que isso vai permear todos os nossos produtos, todas as nossas campanhas? Ela é uma campanha guarda-chuva que ela vai trabalhar todos os lançamentos dos nossos produtos, todos os nossos aplicativos, todas as nossas plataformas que vão trazer sempre uma vida melhor para o nosso consumidor. E aí, para 2025, eu acho que alguns de vocês já viram, inclusive a gente apresentou na CES, a nossa nova inteligência artificial afetiva. A inteligência artificial, pessoal, como vocês sabem, ela já está presente no nosso dia a dia há muitos anos. E ela vem se aperfeiçoando. Qual que é a beleza da inteligência afetiva da LG? Ela, através do Deep Learning, ela realmente entende o comportamento do consumidor e faz com que os produtos trabalhem para uma vida mais gostosa, uma vida mais agradável. Vou dar uns exemplos para vocês. O ar-condicionado, quando a gente trabalha, a gente pega o ar-condicionado, depois de 48 horas de uso, não precisa ser contínuo, ele já começa a identificar o nosso comportamento de sono. Então, quem aqui não acorda no meio da noite com calor, liga o ar-condicionado. Daqui 2 horas, acorda de novo com frio e tem que ficar mexendo na temperatura. 48 horas depois, o nosso ar-condicionado ele identifica o teu comportamento de sono e ele mesmo faz os ajustes de temperatura para que você tenha uma noite tranquila. Então, esse é um dos exemplos da inteligência artificial que realmente se conecta com o seu dia a dia. E para conseguir tangibilizar melhor, né, o que eu estou explicando para vocês, eu queria passar para vocês o nosso filme de 2025. Eu acho que alguns de vocês já viram. A gente tem uma campanha global que começou há um mês atrás, e daqui a pouco a gente vai entrar na nossa fase local de campanha, que vai permear as nossas ativações até o final do ano. E aqui com vocês, eu gostaria de mostrar o nosso filme. Espero que vocês gostem. Isso é inteligência artificial. Isso é inteligência afetiva. Você tá sempre na minha cola. Eu só tô pedindo pra você me ouvir. Bom dia. E-mails de trabalho no silencioso. Aproveite o fim de semana. Vai logo, eles estão chegando. Coloca aí dentro, rápido, vai. Olá, LG. Volta pro jogo. Vamos, rápido. Estou saindo em 2 segundos. Desligando. Não acredito. É sério isso? Sim, é sério. Tocando playlist de bons momentos. Que tal levar um guarda-chuva? Bem-vinda de volta. Você tá bem? Calma, mãe. Vai ficar tudo bem. Vocês estão bem? Sim. Vamos para o hospital? Sim, vamos. Não se preocupe, deixe comigo. Menos artificial, mais humana. Bom, como vocês podem ter percebido, eu acho que esse filme conseguiu tangibilizar exatamente como é a inteligência artificial trabalhando a nosso favor.
né? Todos os produtos, obviamente, que vocês viram são LG, né? Nós temos 4 grandes unidades de negócio, tá? No mundo inteiro. Então, a gente tem a divisão de Media Entertainment Solution, que pega nossas TVs, sistemas de som, então soundbar e caixas de som portáteis, IT com o nosso notebook Gram, a gente tem monitores, tanto gamers quanto de performance. Nós temos também a nossa área de ID, né, que é os displays comerciais. Temos uma outra BU, que é a BU de Eco Solution, que são dos nossos ar-condicionados, tanto residenciais quanto comerciais. Temos a nossa outra divisão, que é de Home Appliance Solution, que são os nossos refrigeradores, a nossa linha de cooking, máquina de lavar e secar, enfim, então toda essa parte de linha branca, né, que a gente fala. E temos uma quarta BU, que é a BU de sistema veicular, né, que é a inteligência artificial para todos os tipos diversos de automóveis. Então, a LG ela permeia o dia a dia, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir, né, o tempo inteiro oferecendo boas soluções. Bom, eu também já extrapolei meu tempo, então foi um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser mais detalhes, a gente já passou os nossos contatos aqui para o time da organização, e a gente está muito à disposição para conversar, para trocar com vocês e para esclarecer quaisquer dúvidas que venham a surgir. Obrigada. Obrigado, Ana. Por favor, fique à vontade. Nós vamos entrar na parte de algumas perguntas que foram enviadas, e eu já vou começar com a Pandora, né? Melanie. Começando a pessoa que tem o nome difícil. Assim. Não, estou começando a me organizar. Melanie, obrigado mais uma vez pela apresentação, pelo conteúdo. Como é que vocês selecionaram, filtraram essa parte de clientes? E como é que foi essa parte de delegar a tua marca para uma multimarcas e ela respeitar todo esse processo, principalmente de identidade? Acho que esse foi a parte de convencer. Quando a gente trabalha numa multinacional, a gente sabe que eu brinco que a gente passa metade do ano fazendo budget, metade do ano explicando que o Brasil não é América Latina, que a gente está sempre, que a gente é diferente, que a gente é um outro contexto, que a gente não é igual ao México, que a gente não é igual à Argentina. Então, esse foi mais um dos desafios onde a gente teve que garantir que a gente ia ter uma execução de qualidade. A gente tinha aí um benchmark da Itália, óbvio que a gente teve que tropicalizar, porque a Itália é um país de outra dimensão, outra cultura, mas a gente conseguiu aí trabalhar com uma linha um time de representantes e testando. A gente está há 1 ano e meio no canal, então teve muitos erros e tropeços, mas a gente conseguiu entender que esse cliente, o que ele buscava na Pandora, além de ter uma marca internacional dentro da joalheria dele, ou seja, ele tem aí um fluxo de um cliente que ele não ia atingir, uma garantia de uma joalheria com uma marca importada, que ele ia falar, nossa, aquela joalheria tem uma marca importada dentro de uma cidade, que era uma cidade no meio do Pará, então isso era muito importante para ele, e a execução, como eu falei, a gente trouxe um pedaço da loja Pandora para dentro da joalheria dele. Então, quando a gente vende o kit, a gente também tem um projeto dentro do business plan de ter um móvel Pandora, a gente tem as bandejas, a gente tem exatamente como a gente exibe o produto de uma joia dentro de uma loja Pandora, ele é exibido dentro de uma multimarcas. Como obrigatoriedade é feito? Como obrigatoriedade. Então, tem toda uma questão contratual, tem displays exclusivos, a gente tem como joalheria um produto que se perde dentro do ponto de venda. Então, a gente, inclusive, teve esse feedback da Itália, que eles testaram, a gente vende só a joia e o cliente coloca onde ele quer. Não, o cliente ele tem que colocar do jeito que a gente expõe, porque isso é um benefício para o cliente. O cliente dele vai entrar e vai falar, nossa, isso daqui é Pandora. Então, essa é a garantia da execução. A gente tem treinamentos, a gente tem todo um manual de operação, a gente tem toda uma política de atendimento a esse cliente com um canal exclusivo, enfim. A gente foi desenvolvendo um trabalho de exclusividade para esse canal e de garantia de qualidade e um DNA exatamente igual da loja em qualquer lugar.
E ele tem que mandar fotos com frequência, a gente tem vídeo, a gente faz vídeo. Se tem operações, a Pandora tem 160 operações espalhadas no Brasil. Então, se a gente tem uma operação nossa perto desse cliente, a gente tem um formato de remuneração desse lojista indo até o nosso cliente também, tendo uma troca, tendo um momento de aprendizado, de troca, ou seja, onde a loja Pandora ajuda esse cliente também. É um projeto novo, literalmente até nesse conceito de parceria. Perfeito. Rodrigo, olhando, foram 75 anos até agora, daqui para frente, o que a marca enxerga para o próprio produto, em matéria de inovação, em matéria de mudanças, o que ela enxerga daqui para frente? Olá. Bom, essa pergunta sempre é bem boa e desafiadora, né? Eu acho que assim, a BIC, ela tem 3 divisões de negócio, então precisa olhar por divisão, né, quando a gente fala de produto. A divisão de isqueiros, a isqueiro é como se fosse uma célula de energia móvel, né? E não é só para quem fuma, obviamente, porque só 12% da população adulta fuma e a gente vende 250 milhões de isqueiros no Brasil todo ano. Então é para acender incenso, vela, churrasco, aniversário, o que quiser, né? É prático ter isqueiro em casa. Então essa é uma categoria relativamente flat em termos de volume. É uma categoria que a gente defende uma liderança de 85% de market share, quase sinônimo de categoria. Então existe uma estratégia específica. Depois a categoria de lâminas, feminino e masculino, existe um líder, né, que é quase sinônimo de categoria, e nós somos o desafiador, com 30% de market share, que eram 20 há 10 anos atrás, hoje é 30. Então, 30% de market share, aqui a maioria deve ser de vendas e marketing, é muito share. Então, lâminas é tudo sobre inovação, sobre tecnologia, é um produto que corta o pelo. Então, você precisa ter muita qualidade, muito cuidado, e hoje tem pouquíssimas indústrias que fazem isso com qualidade. A líder, a BIC, e nos Estados Unidos mais duas ou 3. Então, demanda muita inovação mesmo. Tecnologia, tendência, consumo. Antigamente era só rosto, hoje em dia o homem tira o pelo do corpo. Então, tudo isso precisa estar muito antenado, com muito consumer insight, para trazer os produtos que as pessoas querem no final do dia. E eu acho que a origem da sua pergunta vem muito da categoria de papelaria, que é a caneta, né? A caneta BIC. E aí, é um mercado que tem um leve crescimento, né? Ele demanda muita new news, muita inovação, especialmente durante volta às aulas, onde o shopper é criança, é um influenciador da mãe e do pai muito forte. E é uma categoria que ela é questionada por motivo óbvio, né? Por toda a digitalização. Só que a gente não pode esquecer que ela é introduzida para o consumidor desde sempre, na grade escolar. Então, a pessoa, né, a criança, aprende desenhando, com lápis grafite, depois ela passa para a caneta. Existem diversos estudos que mostram os benefícios do aprendizado através da escrita. Isso não é a BIC que fala, isso todo mundo tem acesso. Então, como coordenação motora fina, se expressar melhor, muito melhor através, até hoje, né, quem estuda muito mais livre, pensa muito melhor com a expressão livre, cognição através da escrita. Então, tem muitos benefícios. Como a gente aprende desde cedo, muito provavelmente a gente não larga essa categoria até o final da vida. Claro, hoje em dia a gente mistura, né, com outros devices, com produtos da LG, etc. E está tudo bem. Então, é por isso que eu digo, né, é sobre estar atualizado e é sobre né, não é uma categoria excludente. Para nós entendermos, antes de entrarmos na pergunta para a LG, para a Ana, quantos aqui são especificamente comercial? Levantem a mão, por gentileza. Quantos são especificamente marketing? Dividido. Quem são os dois? Nós temos uma quantidade boa de pessoas, e até dentro da própria estrutura dos palestrantes virão essa miscigenação, um só ou os dois. Mas falando um pouco sobre até esse sincronismo dos dois, como é que tem sido na LG e qual vocês têm utilizado, por exemplo, se abordou bastante inteligência artificial ou afetiva, como é que tem sido e qual, não somente na aplicação do produto, mas na execução dos projetos, tanto comercial quanto de marketing, qual é o tipo de inteligência artificial, qual o formato, o que vocês têm utilizado neste momento na LG, e depois isso também é uma pergunta que vai rodar para vocês dois. Maravilha, ótima pergunta. Na LG, a gente já identificou, imagino que vocês também, que o consumidor atual ele não está mais com uma jornada de compra linear.
né? É uma jornada de compra completamente bagunçada. Começa no físico, vai para o online, ou começa no online, vai para o físico. Às vezes compra no online, às vezes compra no físico, enfim. E a gente tem que estar com conteúdos nativos e prato que o consumidor tem a oportunidade de acessar a marca, ele acesse e enxergue uma conexão com a marca, uma conexão com a mensagem, de maneira que faça sentido, né? Que não seja esquizofrênica. E isso, quando a gente olha para o funil de vendas e marketing, faz todo sentido, porque a gente tem que trabalhar o awareness constantemente, embora todo mundo conheça a LG, como todo mundo conhece a Pandora, Bic, então nem se fala, a gente precisa continuar trabalhando o awareness para a gente estar com a lembrança de marca muito viva na cabeça das pessoas, né? Para depois ir para o estágio de consideração e até a intenção de compra para converter. Então, a inteligência artificial, quando a gente olha toda essa dinâmica, ela deve permear todas as nossas ações 360 do marketing que vai suportar vendas. Né? Então, é como a LG tem trabalhado. A gente tem trabalhado muito com influenciadores, a gente tem trabalhado muito com redes sociais, a gente continua trabalhando muito com mídia direcionada, segmentada, sempre analisando toda essa conversão. Acho que a maioria de vocês devem ter visto a última pesquisa e uma apresentação que o Google fez há umas 3 semanas atrás, onde mostra que hoje a jornada do consumidor ela está sendo pautada em 4 S's, né? Então é o search, é o scroll, é o show e é o shop. Né? Então, a gente tem toda essa dinâmica que mostra que o consumidor ele tá buscando informações sobre o produto, informações sobre os benefícios do produto o tempo inteiro. E a LG ela tem muito essa preocupação de mostrar qual é o benefício do produto. Por que eu vou comprar uma OLED, né, uma TV OLED, ou por que eu vou comprar um monitor Ultra Gear, e assim por diante. Qual que é o benefício? O que eu vou ganhar como pessoa? Né? Eu não quero saber de feature, não, porque a tela tem XYZ de pixels, não. O que eu vou ganhar com aquilo? Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando com a inteligência artificial e com as nossas ativações sempre com o olho no consumidor. Ele é o centro de todas as nossas decisões. A Pandora, a empresa vem também entrando de uma forma mais lenta. Eu vou te contar, assim, acho que é uma empresa que entende que tem inteligência artificial, tem uma área só dedicada para isso. Eu acho que eles vêm trabalhando muito com a inteligência artificial, muito mais para se conectar com esse cliente. Então, para entender qual é a mídia que a gente vai usar, para onde esse cliente está caminhando dentro do e-commerce e, principalmente, nos canais de atendimento ao cliente. Porque, quando a gente fala de joia, a gente fala muito de uma venda emocional. Então, mesmo que a gente está trabalhando com a inteligência emocional, a inteligência artificial, ser uma inteligência emocional, como a gente está chamando dentro da Pandora, que é uma inteligência emocional, é muito difícil, porque criar uma conexão com o cliente para fazer ele comprar uma joia é uma coisa muito específica. Então, para o atendimento em si, nada como o olho no olho da pessoa, isso nunca vai ser substituído, mas os canais de comunicação interno, toda a parte de Google Analytics, toda a parte de mídia, vem sendo trabalhada aí de uma forma muito mais estratégica global e não local. Então, a gente recebe isso muito mais pronto e mapeado da Dinamarca, da área global da Dinamarca, e a gente consegue fazer interações de inteligência artificial muito mais no atendimento ao consumidor, num canal online, no canal de WhatsApp, aí a gente consegue. Mas eu acho que a velocidade de um varejo de luxo, mesmo que Pandora é a democratização da joia, como a gente fala, é mais lenta do que um canal ou mais massivo ou mais eletrônico como o de vocês, com certeza. A gente tem um pace mais devagar. Eu queria colaborar trazendo, então, 2 aspectos que elas já bem falaram de marketing, consumidor, eu queria trazer 2 aspectos. Eu acho que a primeira coisa, independente de ser marketing ou vendas, tem a pessoa, né? O ser humano, a gente, vocês, nós. Quão adaptado a gente está com a inteligência artificial? Eu não estou. Eu me esforço, eu erro, eu aprendo, eu conecto lá, ChatGPT, não sei nem o que fazer às vezes. Mas eu acho que a gente tem que usar. Tem que fazer resumo de reunião, resumo de PDF, aqueles PDF gigantes que ajuda, e por aí vai. Então, acho que cada um de nós, tem gente aqui com certeza muito mais à frente que eu, tem o seu processo de uso.
de adoção da ferramenta. Enquanto nós, como pessoas, indivíduos e líderes aqui de vendas e marketing, a gente usa, obviamente a gente vai usar mais, marketing vai usar mais, vendas vai usar mais. Então, acho que tem um processo do indivíduo, acho que isso é muito importante. E o segundo aspecto colaborando é um aspecto de vendas, né? Como eu tive agora, nos últimos 2 anos, na área de vendas, imerso, assim como você, a BIC está desenvolvendo uma ferramenta com bastante inteligência artificial, não é novo, né? Mas é muito bacana, eu acho que assim que estiver pronta, que é uma ferramenta que agrega todas as fontes de informação disponíveis sobre um cliente, num grande banco de dados, num data lake, né? Então, o P&L, a margem, a rentabilidade, a última venda, a ruptura de estoque, onde está distribuído, quais são as necessidades, as dores, a última conversa, tipo um CRM gigante. Tudo isso vai estar disponível, certamente empresas já têm isso, é a BIC que a gente está desenvolvendo. E isso é muito bacana, porque a caminho de um cliente, muitas vezes, você fala, você não lembra, né? São muitos clientes, na BIC eu atendia 160 clientes. Como está o status? Qual foi a última conversa? O que ele demanda? Qual que é a margem? Então, por voz, né, você consegue perguntar, dirigindo, e essa inteligência vai nos dar essas últimas informações, e eu acho que vai ajudar muito a chegar numa reunião mais preparado e logo tentar vender mais. Perfeito. Isso aqui é um presente da Seven Experience para vocês. E nós queremos imensamente agradecer a participação. Tem uma outra pergunta que ainda sempre fica um pouco. Nosso tempo está bem objetivo, mas nós queremos agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para participar com a gente. Gostaria que vocês aplaudissem com muito carinho a participação. Obrigado. E eles estarão entre nós aqui para conversar um pouco, por gentileza.